capítulo 23, apenas o versículo 14. Glória a Deus, aleluia. Como é maravilhoso estar na casa do Pai, não é, meus queridos? Como é bom estar na casa do Senhor, depois de um domingo abençoado, um domingo de muita comunhão com a família. Agora, juntos participamos de um culto desse, um culto maravilhoso de celebração, louvor, adoração ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Quem encontrou, diga encontrei. Quem não encontrou, diga eu vou encontrar ainda. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, eu quero ler na tradução King James, amém? Diz assim: porquanto o Senhor teu Deus caminha pelo acampamento a fim de te proteger e para entregar os inimigos em tuas mãos. Assim, teu arraial deve ser santo, para que Deus te contemple em ti algo, para que Deus não contemple em ti algo inconveniente, e por isso volte as costas para ti. Aleluia. Deus, Tu és maravilhoso, meu Pai, e bondoso. Nós te agradecemos, ó Senhor, nessa noite, pela Tua santa, poderosa, infalível, imutável, viva, eficaz e verdadeira palavra. A Tua palavra, Pai, por si só, ela tem poder para nos alimentar, ela tem poder para nos libertar. Que o Teu alimento, Senhor Jesus, nessa noite, seja algo sólido, a ponto de nos confrontar e de nos libertar, Senhor Jesus, naquelas áreas que precisamos ser libertos. Pai, nos enche de sabedoria e entendimento, para pôr em prática em nossa vida e em nossa família, tudo, Senhor Jesus, que aqui nessa noite, vamos aprender de Ti, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, aleluia. O tema dessa mensagem é edificando a minha família, amém? Edificando a minha família. Nós estamos no ano da edificação. Muitas coisas precisam ser edificadas em nossas vidas. E uma das principais coisas que necessita ser edificada em nossa vida é a nossa família. A nossa família tem que estar edificada aos pés do Senhor. A nossa família tem que estar edificada na presença de Deus. Amém? Não tem como um homem obter êxito na vida se ele está com a família toda bagunçada. A família é o alicerce. A família é o seu porto seguro. A família é onde você vai poder conversar, onde você vai colocar os seus planos, orar a favor desses planos, juntamente com a família. Ou seja, a família é a base de tudo para o sucesso de um homem, para o sucesso de uma mulher. Aleluia. Então, o tema que eu quero abordar nessa noite é edificando a minha família aos pés do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu me sinto muito à vontade de pregar para famílias, eu me sinto muito à vontade de abordar o assunto família. É um assunto que eu gosto muito, e um assunto onde Deus me tratou muito, onde Deus me ensinou muito acerca de família, de estabelecer os princípios da família, de como consolidar uma família, de como governar uma família. Então família é tudo para nós. Família é o seu bem mais precioso. Família é o seu bem mais importante, é a sua família. Aleluia. Edificar é constituir, estabelecer ou fortalecer algo físico ou espiritual. A edificação de uma família é um conceito que vai além de algo físico. É algo que está relacionado ao Espírito e aos princípios divinos. Você não consegue edificar uma família se não for através dos princípios de Deus,
se não for através da palavra do Senhor, se não for através da sua vida espiritual, se não for através de colocar a sua família aos pés do Senhor. Não há possibilidade alguma nessa terra de você edificar uma família longe de Deus, longe da presença de Deus, com as suas forças, com a sua inteligência ou com o seu saber. Não, meu querido. Edificar uma família, você tem que estar na presença de Deus. Para edificar uma casa física, tem vários processos. E o primeiro processo, para quem já edificou uma casa, você sabe que é fazer a limpeza do terreno, fazer a limpeza onde você vai construir. E o segundo processo é fazer uma boa fundação. Porque sem uma boa fundação, não tem casa que se sustente, não tem casa que permaneça em pé, não é isso? Não tem casa que permaneça em pé. Então, ela vai estar cheia de rachaduras. Se esse templo hoje, você não está vendo nenhuma rachadura nele aí, há quanto tempo tem construído esse templo? Você não está vendo nenhuma rachadura porque ele tem fundações perfeitas, fundações boas. E assim somos nós. Para constituir uma família, não é diferente. Nós também nós temos que começar primeiro por um processo de limpeza. Não tem como você edificar uma família cheia de sujeira, cheia de coisas estragadas, cheia de coisas que desagradam a Deus. Então tem que começar removendo toda a impureza, tem que começar removendo toda a sujeira que há ali naquele lugar, naquela família. E segundo passo é se firmar nos fundamentos contidos na palavra do Senhor. É se firmar nos fundamentos contidos na palavra de Deus. Primeiro a limpeza. Por quê? Porque Deus não caminha em ambientes sujos. Deus não habita em ambientes sujos. Então Deus só vai agir quando você fazer a limpeza e estiver colocando em prática o segundo plano, que é estar se firmando nos fundamentos da palavra do Senhor. Amém, igreja? Amém. Aleluia! Agora tem gente que quer pular etapas, quer pular propósito, não querem tirar a sujeira, e se não tirar a sujeira, o que é a sujeira, pastor, no mundo espiritual? Pecado, as imundícias. Se não tirar a sujeira, não tem como edificar uma família. Primeiro tem que tirar a sujeira, para depois se firmar nos fundamentos contidos na palavra do Senhor. Existe uma expressão, e essa frase eu até ouvi num livro que eu estava lendo, e ela diz assim: eu conheço o interior de uma casa pelo seu jardim. Quem já ouviu essa expressão? Quem já ouviu essa frase? Eu conheço o interior de uma casa pelo seu jardim. Você chega em uma casa, você olha o jardim, a grama alta, cheia de ervas daninhas, cheias de cocô de cachorro, as árvores ali precisando serem podadas, né, porque está tudo bagunçado ali, tudo bagunçado. Então, o quadro exterior revela o quadro interior daquela casa. Ou seja, você vai e fala assim: nossa, se o jardim está assim, imagina como está lá dentro. A minha graminha lá é bem podadinha, direitinho poda a minha graminha. Amém? Está vendo aí? Tem gente que falou que é verdade porque sabe, conhece a minha casa, está lá toda semana. É bem podadinha, as plantinhas bem podadinhas. Está entendendo? Por quê? Porque ela vai revelar o interior da minha casa. Se você chega lá e fala assim: nossa, a casa do pastor, hein, olha, aqui dá para colocar um boi nesse jardim, nessa grama. Aqui ficou ter cobra de toda espécie. Ficou ter cobra de toda espécie aí dentro. Né? Ah, Deus. Então, o quadro exterior revela o quadro interior daquela casa. E assim é a família. Você conhece uma família pelo seu exterior. Você conhece uma família pelo seu exterior, por aquilo que ela mostra, aqui fora.
pela maneira que o marido, que a mulher, um direciona um ao outro, se direciona aos filhos. Olha, pastor, você conhece como é o relacionamento dentro de uma casa, pela forma que se comporta aqui fora. Você conhece como que o seu relacionamento é saudável ou não, pelos que ele apresenta aqui fora, pela maneira, pela conduta, pelas atitudes. As atitudes do casal aqui fora mostram como é que é o relacionamento lá dentro. As atitudes do casal aqui fora revela como é o relacionamento do casal lá dentro da sua casa. Porque muitas das vezes você vê um homem grosseiro, você vê um homem estúpido, ou seja, imagina dentro da sua casa. Muitas vezes você vê um homem mesquinho, mão de vaca, pão duro, imagina como é dentro da sua casa. Você não vê ele numa sorveteria, você não vê ele no açaí, você não vê ele em qualquer outro lugar, levando a mulher para comer uma pizza de maneira alguma. Ah, pastor, mas eu não tenho condições, o meu dinheiro não é suficiente. Mas um bom passeio, não tem dinheiro para nada, vamos dar uma caminhada, vamos na praça, vamos fazer isso aqui, vamos criar um tempo de lazer. Então você conhece o que a pessoa, as atitudes da pessoa aqui fora, você imagina como que é o relacionamento dentro de uma casa. Ah, pastor, mas eu sou assim mesmo, eu sou fechado, eu não gosto de sair, meu negócio é ficar em casa. Mas você pergunta para sua mulher se ela gosta de ficar em casa, o seu gosto talvez não é o gosto dela, e você não casou para ser feliz, mas para fazer ela feliz. Você apresentou já o mundo para o seu filho? Andou com o seu filho? Não anda, pastor, eu gosto de ficar em casa. Então aquilo que você mostra exteriormente determina o seu relacionamento lá dentro da sua casa. A minha família, no início de 2023, a gente decidimos edificar algumas coisas na nossa casa. Nós sentamos, conversamos e pontuamos alguns pontos que ainda era necessário edificar, que ainda era necessário ter mudanças. E a princípio eu imaginei que no final de 2023 estaria tudo resolvido, mas é um processo, meu querido. Edificar uma família é um processo. Você não edifica uma família como um ato de milagre, como um passo de mágica. É um processo. E esse processo às vezes caminha, mas esse processo às vezes também estagna. Ele para. O que só não pode é desistir de edificar a sua família. E eu creio e oro a Deus que em 2024, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que planejamos, tudo aquilo que estamos orando a favor, vai estar edificado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando você se propõe a edificar uma família, a edificar uma casa, você vai notar que é preciso remover, abrir mão de algumas coisas para construir outras. Eu tenho que abrir mão, eu tenho que remover, eu tenho que renunciar a algumas coisas para construir outras. Você também vai notar que há muitas sujeiras que precisam ser retiradas, que há muitas imundícies que precisam ser retiradas dentro daquele âmbito familiar, dentro daquela habitação. E uma família não é diferente. Quando nós nos proponhamos a edificar uma família,
nós precisamos abrir mão de muitas coisas, de muitos conceitos, remover algumas sujeiras. Mas a princípio, nós notamos muita sujeira nas pessoas que estão do nosso lado. Nós olhamos para a pessoa, nossa, meu Deus, como que fulano, como que ciclano, como que Bertano está precisando mudar, está precisando remover algumas coisas que estão na vida dele. Mas acredite, a maioria da sujeira está grudada em nós. A maioria da sujeira está grudada em nós. Mas chega a ser até natural pensarmos que somente as pessoas têm que mudar e nós não precisamos mudar. Nós somos perfeitos. Deus está vendo a nossa perfeição. Deus está vendo a nossa perfeição. Mateus 7, 3 e 5, a Bíblia diz assim: por que reparas tu o cisco do olho do teu irmão, mas não percebe a viga que está no teu próprio olho? E como tu podes dizer a teu irmão, permita-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho, então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Ou seja, é um sujo falando da sujeira do outro. Não é isso? Isso não acontece na sua casa? As pessoas só falam que só tem defeito você, elas são perfeitas. Não, eu sou perfeito, eu não erro, eu só errei o dia que eu pensei que tinha errado. Só aponta as imperfeições dos membros da família, só aponta as falhas, e não vê as falhas que tem nele. O que o texto está querendo dizer? O texto está querendo dizer, primeiro enxerga a sujeira que há em você, e a remove. É isso. Antes de ver a sujeira, antes de ver as imperfeições do membro da casa, vê a sua primeiro. Olha para si, olha para dentro de si primeiro. Mas não é só ver não. Jesus também está dizendo que nós temos que removê-la. Enquanto não removê-la, você não tem autoridade de chegar no outro e dizer, olha aqui, ó o cisco, ó a sujeira que está em você aí. Você está sujo. E quando você remove, você é dotado de autoridade, não só para mostrar aonde está a sujeira do seu irmão, mas também de ajudá-lo a removê-la. Tudo isso é um processo para edificar uma casa, para edificar uma família. Tudo isso está num processo. Você vai ver o quão grande é o favor de Deus para a sua vida, quando você começar a remover as sujeiras que está dentro da sua casa. Você não vai nem acreditar o quão grande é o favor de Deus. Deus derramará bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. É grande, é imenso, é imenso. E olha o que o texto diz, o texto de Deuteronômio diz para nós, preste atenção. Olha que texto fantástico esse texto. Porquanto o Senhor teu Deus caminha pelo acampamento a fim de te proteger e para entregar os inimigos em tuas mãos. Assim, o teu arraial, o teu acampamento deve ser santo, para que Deus não contemple em ti algo inconveniente, e por isso te voltes contra ti, te vira as costas. Que texto interessante.
Esse texto nos mostra com clareza que o favor de Deus só viria para o povo de Israel se eles mantessem o acampamento limpo, o acampamento santo. Se você for ver o contexto, se você for ler desde o capítulo 9 até o 14, o versículo 9 até o 14, você vai ver que as instruções que Moisés estava dando aqui ao exército de Israel, ao povo de Israel, era que ele mantesse o acampamento limpo, e quando eles fossem fazer as suas necessidades fisiológicas, fizessem fora do acampamento, para manter o acampamento limpo, porque Deus não habita onde há sujeira, Deus não habita onde há imundice, Deus não habita onde há pecado. Uma família onde há pecado, Deus não habita. Moisés, ele diz, no termo do versículo: se vocês não manterem limpo o lugar da vossa habitação. O que é acampamento? Acampamento é o lugar onde habita pessoas. O que é uma casa? Casa é um lugar onde habita pessoas. Se vocês não manterem a casa de vocês livre do pecado, se não manterem a casa de vocês limpas, o que Moisés diz? Deus virá as costas para ti. E quando Deus vira as costas para uma pessoa, o que acontece? Ele não está mais enxergando a sua necessidade. Andréia, você está enxergando o Nicolas aí? Não, você está de costas para ele. É assim. Se você não manter a sua casa limpa, Deus vira as costas para você. A palavra de Deus está escrita e não está. Então, Deus não habita em lugar sujo, Deus não habita onde tem imundície, Deus não habita onde tem pecado. Uma família onde tem pecado, Deus não habita. Moisés está dizendo: permanece santo, permanece limpo. O que é santo, pastor? Separado do pecado. Separado do pecado. Onde há sujeira, Deus não habita. E se eu pudesse hoje escanear a sua casa, qual seria a imagem desse escâner? Qual seria a imagem que sairia? Fala para mim. Eu não estou falando da coberta lá no chão, não estou falando do banheiro tudo sujo, não estou falando de nada disso, não. Estou falando aqui a nível espiritual. Se eu pudesse hoje escanear a sua casa, qual seria a imagem? Será que a imagem que sairia iria te causar orgulho ou iria te envergonhar? Será? Eu passasse aqui, ó, na TV aqui, ó. Qual seria a imagem? Será que Deus, Ele caminha no seu acampamento? Se Deus não caminhar no seu acampamento, no seu apartamento, na sua casa, não tem como Ele te livrar dos inimigos. É a Bíblia. Deus está caminhando num acampamento para te proteger e entregar os seus inimigos em suas mãos. Não é isso? Na palavra Deus está dizendo isso? Mas se tiver sujeira, Deus não vai caminhar. Moisés está dizendo: se permanecer sujo, Deus não vai caminhar. E aí? Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles entraram na fornalha, tinha um quarto homem. Quando fizeram o escândalo da fornalha, não tinha só Sadraque, Mesaque e Abednego, tinha o quarto homem da fornalha. E se fazer o escândalo da sua casa, se você mora em 3, vai ter o quarto homem lá? Ou não? E para edificar uma família, o quarto homem tem que estar presente.
Não tem família edificada sem o quarto homem presente, meu querido. Não tem família edificada. Não tem família edificada. Aleluia, Jesus. Nós sabemos que é um ataque violento contra as famílias. E para manter uma família de pé, meus queridos, é necessário edificar algumas colunas em nosso lar, em nossa casa, porque são as colunas que sustentam, não é isso? A coluna sustenta esse prédio, e as colunas espirituais sustentam o nosso lar. Provérbios 9:1 diz: a sabedoria edificou a casa e ergueu 7 colunas. Aleluia, glória a Deus. E para você edificar a sua família, você tem que erguer 7 colunas. E a primeira coluna é colocar Deus no centro do seu lar. Colocar Deus no centro da sua casa. Colocar Deus no centro do seu acampamento. Colocar Deus no centro da sua habitação. Aleluia! O que é Deus no centro, pastor? É agir conforme, é agir sob a direção de Deus. O que é Deus no centro, pastor? É fazer a vontade de Deus, mesmo que a vontade dele contraria a sua. Está entendendo? Mas a minha vontade não é essa, mas a de Deus é, então vou fazer. A vontade de Deus é, então vou praticar. É essa. Salmos 127, verso 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Em outra tradução diz: os que desejam construí-la. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. O que Deus está dizendo aqui? O que o salmista está dizendo aqui, nesse texto? Se Deus não estiver no centro da sua família, nunca vamos edificá-la. Vamos trabalhar em vão, vamos nos esforçar em vão, vamos nos usar de estratégia em vão. Vamos pensar que uma viagem para Maragogi vai edificar, não vai. É Deus que edifica. Viagem para Maragogi é bênção, meu querido. Eu estou louco para ir, antes de morrer eu vou. Você acha que uma viagem para Paris, você acha que uma viagem para o mundo árabe, para o Catar, você acha que uma viagem para lá vai edificar a sua família? Não vai. Você acha que passeios vai edificar a sua família? Não vai. O que vai edificar a sua família é se Deus estiver no centro do seu lar, estiver no centro da sua família. Você vai usar de estratégia, vai trabalhar em vão, vai fazer o que for para edificar, mas não vai conseguir. Por quê? Porque Deus não está no centro. Deus não está no centro. E muitas das vezes a vontade de Deus não é sua vontade. Só edifica uma família se Deus estiver no centro. Aleluia. Segunda coluna, para edificar uma casa, edificar uma família: obediência à palavra de Deus. O que é obediência, pastor, à palavra de Deus? Andar em santidade, separado da prática do pecado. Separado da prática do pecado. Isaías 59, 1 e 2 diz assim: eis que as mãos do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa te escutar, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Não tem como edificar uma casa em pecado, praticando a iniquidade. Pastor, o que é iniquidade? Iniquidade é considerado um pecado de uma forma mais agravante. Por quê, pastor? O iníquo, ele é uma pessoa que já acostumou a pecar.
um certo tipo de pecado. E ele sabe que é pecado e continua pecando. Ele sabe que pornografia é pecado e continua pecando. Ele sabe que se fazer mentir é pecado e ele continua mentindo. Ele continua mentindo. E não se importa com as consequências. O Nico não se importa com as consequências. Ele diz: não, tudo está bom. Tudo está perfeito. As coisas estão dando errado dentro da sua casa. Está dando tudo errado. Você sabe onde está o erro, mas continua errando. Esse é o Nico. E a Bíblia diz que as iniquidades separa o homem de Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não te ouça. Ou seja, o pecado é a barreira entre você e Deus. Suas orações não são ouvidas. Eu levanto 3 horas da manhã, pastor, mas eu estou praticando aqui um pecado. Para de orar, está perdendo sono. Pastor, eu levanto 3 horas da manhã, mas em vez em quando eu conto uma mentirinha. Pode parar. Está perdendo sono. Por quê? Porque o pecado causa separação entre vós e Deus. O pecado, ele tampa, surda o ouvido de Deus para que Deus não ouça as suas orações. É palavra do Senhor, Isaías 59, 1 e 2. Eu gosto tanto quando os irmãos marcam, fica com um papelzinho marcando. Para depois eles entenderem, chegar em casa e for ler a Bíblia e vai ver que a palavra do Senhor está dizendo. Então, se não andar em santidade, não edifica a casa, não edifica a família, não edifica. Terceira coluna, a inteligência. Provérbios 24:3 diz: com a sabedoria se constrói uma casa, mas com a inteligência a consolida. Com a sabedoria você constrói, mas para edificar, consolidar, tem que ser com a inteligência. O que é consolidar, pastor? É se tornar algo instável em estável, sólido, firme, constante. Inteligência para quê, pastor? Inteligência para estabelecer e definir prioridades. Saber o que é prioridade, baseado na palavra do Senhor. Saber que a prioridade de uma família é Deus. Saber que a prioridade de uma família, saber que a prioridade de um homem é Deus, depois família e depois ministério. Deus, família e ministério. Deus, família e ministério. Amém? Você só vai edificar a sua família se você fazer a vontade de Deus. Você não edifica uma família fazendo a vontade da família. Você edifica uma família fazendo a vontade de Deus. Ah, pastor, a minha família quer ir para tal lugar. Tudo bem, meu querido, vai. Mas isso não vai edificar a sua família. Isso não vai tirar a sujeira. O que vai tirar a sujeira é quando você coloca Deus no centro. E Ele vai te mostrar aonde está a sujeira para ser retirada. E a sujeira não é só de uma pessoa, é de todos os membros da família. Mateus 6,33 diz: portanto, o que é portanto, meu querido? Dessa forma. Ou seja, portanto, Jesus está dizendo: age dessa forma, age desse jeito. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, então, a prioridade de uma família é buscar a Deus. Presta atenção, 1 Timóteo 3:5. Porquanto, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus?
Se a sua casa está uma bagunça, como é que você vai estar à frente de um ministério? Fala para mim. É a Bíblia, é a palavra do Senhor. Ou seja, primeiro Deus, segundo família, terceiro ministério. Se a família andar bagunçada, adeus ministério. É ou não é? É não? É só a minha Bíblia, é só a minha Bíblia que diz isso? É todas. É todas Bíblia. Então não tem que estar atrás de ministério se a família estiver bagunçada. Conserte primeiro a sua casa. O que Deus diz a Ezequias? Conserte a tua casa, meu querido. Conserte a tua casa. Você precisa consertar a casa primeiro. Edificar a casa. Ministério é uma consequência de casa edificada. Ministério é a consequência de uma vida que busca a Deus em primeiro lugar. Aleluia! Glória a Deus. Além de ter pessoas invertendo os valores, estão pecando contra Deus, deixando Deus em segundo plano e colocando a sua família em primeiro. Ou colocando o ministério em segundo e deixando a família em terceiro. Pastor, a minha família está impedida de eu buscar a Deus em primeiro lugar. Eu devo deixar ela, abandonar ela? Não, meu querido, 1000 vezes não. Não, 1000 vezes não. Está te faltando inteligência para você conciliar Deus e família. Pastor, o meu ministério está prejudicando a minha família. Eu devo renunciar ao meu ministério? Não, meu querido, 1000 vezes não. Fala 1000 vezes não, fala. Está me faltando inteligência, fala. Está faltando inteligência para conciliar família, para conciliar Deus, família e ministério. Inteligência, porque é a inteligência que consolida, não é isso que Salomão está dizendo? É a inteligência que edifica, a inteligência que consolida. A sabedoria constrói, mas a inteligência consolida. Então está te faltando inteligência. Aleluia. Quarta coluna, temor ao Senhor. Pastor, temor é ter medo de Deus? Não, é sentimento de respeito e obediência. Amém? Salmo 128, a partir do verso 1 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amém? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda em obediência. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Glória a Deus. Aleluia, esse é o salmo da família. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebento de oliveiras à roda da mesa. Amém? Olha lá, o homem que teme ao Senhor, ele só vai colher bons frutos dentro da sua casa, só bons frutos. A mulher será como uma oliveira frutífera, uma videira frutífera. Os filhos como os rebentos de uma oliveira. O que é rebento de oliveira? Quando rebenta o fruto da oliveira. Fruto, está falando de fruto. Ou seja, um homem que teme ao Senhor, ele só vai colher bons frutos dentro da sua casa. Aí ele termina dizendo: a roda da mesa. Ou seja, irá colher bons frutos e seus filhos estarão à roda da mesa. O que é a roda da mesa? O que quer dizer mesa? Mesa está dizendo comunhão. Ou seja, o homem que teme ao Senhor, a sua família viverá em perfeita comunhão. Fala, não tem briga, fala. Não tem contenda. Não tem desavença. Só tem comunhão. Aleluia. Então, para edificar uma família, se não ter temor a Deus, não tem como. Agora esse aqui vai pegar, hein? Quinta coluna, o perdão. Mateus 6,
14:15 diz assim: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Ou seja, quem perdoará vocês? Quem perdoará eu, Francisco? Deus. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O que o texto está dizendo, pastor? O texto está dizendo que Deus nos perdoa à medida que perdoamos o nosso irmão, ou à medida que nós perdoamos um membro da nossa família. Você já ouviu essa expressão? Eu perdoo, mas não quero nada com essa pessoa. É eu para cá e ela para lá. Agora imagina, o texto está dizendo que Deus nos perdoa conforme a medida do nosso perdão, não é isso? O texto está dizendo que Deus vai nos perdoar se nós perdoar o nosso irmão. Mas se você perdoa o seu irmão dizendo, eu perdoo, mas é eu para cá, ele para lá, não quero nada com ele, qual o perdão que você vai receber de Deus? Deus está dizendo para você, eu estou te perdoando, mas é eu para cá, você para lá. É ou não é? É você aqui e eu lá. Eu não tenho nada contigo não. Eu não vou passear no seu acampamento não, ainda tem sujeira aí, porque o perdão não foi verdadeiro. Ó, pastor, eu perdoo aquela pessoa, mas eu não quero nada. Essa é a medida de perdão que estão adotando nessa geração. Quantas vezes nós vamos discipular uma pessoa, quantas vezes nós vamos aconselhar um casal, ele diz, eu perdoo, mas é ele lá e eu aqui. Eu perdoo, mas meu irmão lá e eu aqui. Não passo nem na rua que ele mora, não quer nem ver, mas está perdoado. E se Deus falar para você assim, eu te perdoo, mas eu nem quero saber onde você mora, não quero nem entrar lá dentro, nem passo lá naquela rua. É a medida que nós perdoamos, que vamos ser perdoados, assim diz a palavra do Senhor. Quem está me entendendo? Amém? Então, meus queridos, sem o perdão, não tem como edificar uma casa, porque sem o perdão, Deus não habita. Deus não habita um lar onde não tem perdão. Sexta coluna, é preciso ensinar aos filhos o princípio da palavra de Deus. Ah é, pastor, não sabia. Preste atenção, Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, preste atenção. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Marca aí, meu irmão, Deuteronômio 6. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança aos teus filhos. Pastor, mas meu filho não está entendendo. Perseverança, explica de novo. Pastor, mas meu filho não continua entendendo. Persevera, explica de novo. Conversarás sobre as escrituras quando estiveres sentado em casa. A sua Bíblia está escrito isso? Conversarás sobre a palavra do Senhor quando estiveres sentado em casa. Quando estiveres andando pelo caminho, também, ao deitares e ao levantares. Ou seja, pastor, mas eu pensava que era as creches que ia ensinar a palavra de Deus, ou a salinha ali que ia ensinar. Eu pensava que era no colégio, que era na faculdade, aqui na igreja. Não, meu querido. Deus dá essa ordem aos pais. Aos pais. Somos nós que somos incumbidos de explicar, de ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos com zelo e perseverança. Quando estivermos em casa ou quando estivermos andando pelo caminho. O que é andando pelo caminho? Isso me intrigou. Andando pelo caminho é no seu trajeto de vida. É você ensinar
as escrituras para os seus filhos com as nossas atitudes. Com as nossas atitudes. Ele vê, a Raquel vê no Adilson a Bíblia. A Raquel vê no Adilson a palavra de Deus. Nossa, mas o meu pai, ele fala para mim uma coisa, mas a atitude deles não é conveniente. Sabe o que ele fala? Está totalmente fora. Mas o que Moisés está dizendo? Que o dever de ensinar a palavra do Senhor aos filhos é nosso. Cabe a nós. Eu vou dar mais 2 textos para vocês. Provérbios 22, 6 e Salmo 78, 3 e 8. 3 a 8. Mais 2 textos. Para você falar, não, pastor, só tem essa base aí não dá certo não. Então vai mais 2 aí. Salmo 78, 3 e 8 e Provérbios 22, 6, onde diz: ensina o menino o caminho ao que ele deve andar. Amém? Pastor, se eu ensinar o meu filho a palavra do Senhor, isso é garantia que meus filhos não vão se perder? Não. Mas quem conhece a verdade, dificilmente se perde. E se perder, ele tem uma facilidade de se arrepender. Lembra do filho pródigo? Conhecia a verdade. Conhecia a verdade. Então, quem conhece a verdade pode até se perder, mas se perder, ele sabe o caminho de volta. Aleluia! Quantos relatos nós ouvimos de pais que chegaram até nós desesperados? Pastor, pastor, eu ensinei, pastor, não foi isso que eu ensinei ao meu filho, e olha o que ele está vivendo. Eu ensinei para ele o caminho, eu ensinei para ele o caminho da verdade, eu ensinei para ele que esse caminho que ele está andando, esse caminho não leva a nada, esse caminho leva à morte. E por que o meu filho está vivendo isso, pastor? Por que ele está vivendo essa situação? Por quê, pastor? Meu querido, como eu disse para você, não é a garantia, mas há uma promessa de Deus para aqueles que você ensina a verdade e eles se desviam. Preste atenção, Salmos 89, verso 30 em diante: se os seus filhos abandonarem a minha lei e não mais desejarem seguir os meus mandamentos, se violares minhas ordenanças e desdenharem dos meus santos decretos, virei sobre eles com vara de aflição e castigarei o seu pecado e sua iniquidade com açoites. Contudo, não afastarei dele o meu amor benevolente e jamais lhe negarei a minha atenção pessoal e fiel. Ou seja, você ensinou ele sabendo da verdade, sabendo dos decretos, sabendo da lei, afasta da lei. O que Deus está dizendo? Eu vou pesar a mão contra ele, eu vou castigá-lo, mas a minha aliança com ele ainda está firmada. Eu vou amar e vou permanecer leal a ele, fiel a ele. Então, pastor, então eu tenho uma promessa aí? Tem. Você tem uma promessa. Você tem uma promessa que o seu filho vai estar guardado por Deus. A mão de Deus vai pesar sobre ele, mas é para ele voltar. É para ele voltar. 7ª coluna: seja um exemplo para os seus filhos. Só edifica uma casa se você ensinar a verdade para os seus filhos, e só edifica uma casa se você for exemplo. Não adianta só ensinar, não. Tem que ser exemplo. Efésios 5:33. Portanto, ou seja, desse jeito, ou seja, dessa forma. Preste atenção, marido. Cada um de vós amai as suas esposas como a si mesmo, e as esposas trate o marido com todo o respeito. Amém? É dessa forma. Paulo está dizendo dessa forma e desse jeito que temos que agir. Presta atenção. Esse negócio de faça o que eu digo,
mas não faço o que eu faço, não dá certo para edificar a família, não. Não dá certo na edificação de uma casa. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não. Aqui não, meu querido. Você tem que ensinar e tem que ser exemplo. Os seus exemplos têm que estar baseados na palavra de Deus. Não adianta você falar que a palavra fala isso e praticar outra. Não adianta você falar que a palavra fala aquilo e praticar outra. Não tem como edificar uma casa, não tem como edificar uma família dessa forma. A melhor forma de nós ensinar os nossos filhos é com as nossas atitudes. O que você quer que eles sejam, seja você primeiro. Pastor, eu quero que o meu filho seja um homem de Deus. Então seja um homem de Deus. Pastor, eu quero que o meu filho seja um homem de oração. Então seja um homem de oração. Pastor, eu quero que o meu filho seja um homem conhecedor da palavra. Então leia você a Bíblia. Se torne um conhecedor da palavra. Pastor, eu quero que o meu filho tenha prazer de congregar. Então tenha você prazer em congregar. Pastor, eu quero que o meu filho seja um homem de caráter. Então seja você primeiro um homem de caráter. Pastor, eu quero que o meu filho seja um bom esposo. Então seja você primeiro um bom esposo. Pastor, eu quero que o meu filho seja uma boa esposa. Então seja você primeiro uma boa esposa. Não tem como você ser um mau esposo. Não tem como você ser um mau caráter e querer que seus filhos sejam um bom caráter. A Bíblia diz em João 5 que os filhos se inspiram nos pais. O que você faz, o seu filho inconscientemente também vai fazer. Você pode ter uma certeza. O que você faz, os seus filhos vai fazer. Nós somos a principal referência para os nossos filhos. Isso edifica a casa através de bons exemplos, de bom testemunho. Não tem outra maneira de edificar uma casa. 7 colunas para edificar uma casa, e a 7ª é: seja um exemplo para o seu filho. Aleluia. Se coloque de pé. Glória a Deus.